Muito boa noite, ou bom dia, ou boa tarde. Eu não sei qual será a hora que você estará acessando esse vídeo. Quem vos fala aqui é o pastor Cláudio Gomes de Faria e eu quero saudar a todos os meus amigos, meus irmãos em Cristo também, com a santa e bendita paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero fazer aqui a leitura de alguns textos sagrados para trazer uma breve reflexão aquilo que o Senhor colocou em meu coração. O primeiro versículo que eu vou ler é um versículo que tem sido muito citado nas redes sociais. É um versículo que até o nosso presidente da República ele utilizou na campanha e que muitas pessoas o citam, mas não têm um completo entendimento do que ele significa. Eu não vou pregar sobre ele ou sobre os detalhes dele, mas eu vou começar por ele. São João capítulo 8, versículo de número 32, diz assim: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Que verdade é essa? A própria Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, a inerrante Palavra do Senhor, ela descreve no Evangelho, segundo escreveu São João, aonde está escrito: "E conhecereis a verdade vos libertará." João 8,32, muito citado. No capítulo 17, e o versículo do mesmo Evangelho de João, no versículo de número 17, Jesus Cristo, na sua oração sacerdotal, ele disse a seguinte expressão, orando ao Pai a favor de todos nós. Ele disse assim: "Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade." Ele está dizendo que a palavra de Deus, ela é a verdade. Ele rogou ao Pai por isso. Então, se a palavra de Deus, ela é a verdade, ela é o nosso guia, ela é nossa orientação. É o próprio Cristo declarando para nós, através da palavra de Deus, esse ensino a respeito do que significa a verdade. E entre diversas verdades, tipos de ensinos que são verdade, não que existe mais que uma verdade, a verdade é a palavra. E dentro do conteúdo da palavra de Deus, eu quero trazer aqui para memória de alguns e para conhecimento de outros que talvez não conheçam, que o Espírito Santo de Deus, ele orientou o apóstolo Paulo, muito conhecido, responsável por escrever grande parte do Novo Testamento, um percentual significativo, e usado pelo Espírito Santo de Deus, ele escreveu algumas cartas. E dentre essas cartas eu quero fazer memória de uma aqui, para começar. Em Romanos capítulo 13, versículo 13, Romanos capítulo 13, versículo 1 em diante, conteúdo da palavra que é a verdade. Quando você conhece ela te liberta. Diz assim, capítulo 13 de Romanos, versículo 1: "Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação." Aí você pode dizer para mim: mas isso aí foi o apóstolo Paulo que citou, né? Mas inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Nós temos um exemplo do próprio Senhor Jesus Cristo declarando a respeito dessa autoridade que os homens recebem da parte de Deus para executar durante um tempo alguma posição perante a sociedade, e que ele declarou quando ele estava sendo julgado pelos homens, uma autoridade muito conhecida chamada de Pilatos. No capítulo de número 19, também do Evangelho de João, capítulo 19, Jesus Cristo ali em audiência, junto com ali Pilatos,
Veja que a partir do versículo 10, a palavra do Senhor nos expressa a seguinte informação. Disse-lhe, pois, Pilatos: não me falas a mim? Não sabes tu que tenho o poder de crucificar e tenho o poder para te soltar? E você sabe o que Jesus respondeu para ele quando ele foi feito essa pergunta para Jesus? Jesus respondeu para ele no versículo 11 de São João 19. Pode consultar aí na sua Bíblia. Ratificando aquilo que o apóstolo Paulo estava ensinando a respeito das autoridades no Romanos capítulo 13, versículo 1. Nenhum poder terias contra mim se de cima te não fosse dado. Olha o que Jesus Cristo respondeu para Pilatos. Aquele que julgava ter autoridade, Jesus fez ele lembrar que você tem autoridade porque foi meu Pai que te deu autoridade. E se ele te desse autoridade, né, para agir contra mim agora, você só a teria, Jesus estava dizendo a ele, se de cima te fosse dado. Ratificando o que nós lemos aqui em Romanos. Um ensino. Por que Paulo estava ensinando a submissão à autoridade? Toda alma esteja sujeita a autoridades superiores. Ora, meus irmãos, a própria palavra diz que toda a escritura divinamente inspirada ela é apta para redarguir, para instruir com justiça, entre outras atividades e objetivos que ela tem, para que nós venhamos, irmãos, ser praticantes de uma obra excelente, para que nós fôssemos aptos a ser praticantes de atitudes condizentes com a vontade de Deus. Nós somos chamados para praticar as boas obras. E com certeza, quando Paulo lhe escreve aos Romanos a respeito desta carta a eles, e ele começa o capítulo 13 ensinando sobre essa questão de toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus e que as autoridades que há foram ordenadas pelo Senhor. Mais à frente ele fala sobre até os magistrados. Diz que porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus. Você não quer temer a autoridade? A autoridade é ministro de Deus. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que estejais sujeitos não somente ao castigo, mas também pela consciência. E por essa razão também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, cada um dai ao que deveis, quer tributo, tributo, quer imposto, imposto, quer temor, temor, quer honra, honra. Ainda fazendo menção da verdade, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, e a verdade é a palavra de Deus, que Jesus citou, também nós temos, referente a esse tema que nós estamos abordando, na carta de Paulo escrevendo aos Filipenses, e eu já vou comentar, vocês vão entender, ele diz a seguinte expressão, a partir do versículo de número 5, Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 4, versículo 5 em diante. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Para que você entenda um pouco o que significa equidade, a melhor palavra, o melhor significado no dicionário que eu encontrei é a disposição de reconhecer igualmente o direito de cada um. Que essa disposição de reconhecer igualmente o direito de cada um seja notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Olha o versículo de número 6. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. De que jeito, meu irmão? De que jeito, meu amigo? A palavra do Senhor diz aqui, pela oração e súplicas com ações de graça.
E a paz que excede todo o nosso entendimento, ou todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Veja, irmãos, que esses poucos versículos que nós citamos, que são a verdade, é a verdade, que nós devemos conhecer e ela há de nos libertar. Libertar do quê? Irmãos, nós estamos vendo nos últimos dias, e eu não quero aqui tomar partido de A e B, muitas pessoas que outrora apoiavam A, agora não estão mais apoiando A, estão apoiando B. Ou estão decepcionados com A, ou estão decepcionados com B. E alguns ainda começam a fazer até comparações. Eu pensava que o A seria assim, diferente daquele outro, mas agora me decepcionei. Eu me pergunto, por que ao invés de você ficar publicando situações a favor ou contra, você não atentou para a palavra de Deus? Não parou para pensar que não existe autoridade que tenha sido colocada, ainda que pelo voto, pela democrático, pela escolha da população, Deus ele encaminhou e permitiu, pela sua vontade permissiva, eles chegarem àquela posição. E não cabe a nós ficar julgando ou idolatrando ou posicionando a pessoa numa condição. Por quê? Porque os homens são falhos. Eu não vou aqui me estender nessa palavra, porque o vídeo vai ficar muito longo, além do que já está. Mas a palavra do Senhor ela é muito clara quando ela nos elucida a respeito desta verdade. E a verdade, irmãos, é que eu e você, nós precisamos mudar a nossa posição e a nossa postura. Principalmente você que se diz cristão. Você tem orado a favor daqueles que o Senhor tem colocado autoridade sobre a vida deles? Eu estou falando em todos os âmbitos, municipais, estaduais, nas câmeras, no Senado, na presidência, nos ministérios. Vocês são pessoas de autoridade, são pessoas de eminência, que Deus tem colocado ali naquela posição para que nós tomemos uma posição, sim, de ajudá-los, mas principalmente de orar por eles. Sabe por quê? Para que nós tenhamos uma vida sossegada. E essa verdade que eu estou dizendo não é minha. Consulte lá a carta de 1 Timóteo, capítulo 2. Qual é o conselho que Deus, que o Espírito Santo, ele transmite para mim e para você? Sabe o que está escrito lá? Eu vou ler para você. 1 Timóteo 2 e 1. Admoesto antes de tudo que se façam de pregações, orações, intercessões e ação de graças por todos os homens. Você tem o direito, como cidadão, de se posicionar. Eu não estou questionando o seu direito de se posicionar frente a uma situação A ou situação B. O que fica chato é que quando nós nos posicionamos de uma maneira inadequada, incoerente, diferente do que a verdade da palavra do Senhor nos aconselha a tomar de posição, nós se decepcionamos. Nós ficamos frustrados. E aí nos vemos, às vezes até no dever, de voltar lá na rede social e desfazer aquela propaganda que a gente fez anteriormente dele. Ah, agora tem o Salvador. Não, irmão, o Salvador é Jesus Cristo. Ah, aquele outro lá era o diabo, era o capeta. Não! Foram homens, mulheres que estão na história também, que foram colocados lá por Deus, permitidos por Deus, que eu e você e tantos outros, ou pelo menos na maioria, contribuíram para que recebesse aquela posição, votando contra ou a favor, não importa. O fato é que democraticamente foram colocados lá. E nós temos que entender através da luz da palavra de Deus que Deus foi quem permitiu eles alcançarem aquela posição. E nós temos que tomar sim posição frente às situações como cidadãos. Mas neste momento eu não estou aqui para colocar a minha posição sim como um simples cidadão. Porque eu não tenho uma cidadania somente brasileira. Eu tenho uma cidadania celestial.
pois a palavra do Senhor me garante essa cidadania. Pois eu creio pela palavra que um dia eu aceitei o Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador. Deus me colocou nessa terra como colocou tantos quanto aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador, como um atalaia aqui nessa terra, para anunciar o perigo que muitas pessoas estão se colocando, e que muitas das vezes nós que estamos vendo essas pessoas se colocando nesse erro, se acovardamos e não colocamos a nossa voz para dizer: amigo, toma cuidado, tu está entrando no erro, não é essa a posição que o Senhor espera para nós. Você pode cair e se decepcionar. Quer contribuir com o céu? Siga a verdade, João 8,32, e conhecereis a verdade e ela vos libertará. Tome uma posição de conhecer a vontade de Deus. Leia, estude a palavra do Senhor. Ah, mas eu não entendo. Siga Jeremias 33:3. Clama a mim e responder-te-ei. Eu vou te anunciar coisas grandes e firmes que você não sabe, diz o Senhor pela boca do profeta. E aqui em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1 está dizendo: admoesto, pois, antes de tudo. Ou seja, é antes. Não estou dizendo que respeito você que publicou, contra ou a favor. Mas eu quero questionar a você. Quero te desafiar a publicar uma palavra como esta. Você que é conhecedor da palavra do Senhor tem todo o direito de se posicionar, como eu também tenho o direito de ficar em silêncio. Mas a minha posição é de mostrar que a verdade que nos liberta, e conhecereis a verdade vos libertará, ela é Jesus Cristo. Foi o próprio Jesus que orou ao Pai em São João 17, dizendo: Pai, santifica-os. O que ele estava dizendo? Separe eles, Pai. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. No mesmo Evangelho segundo São João, capítulo 14, versículo 6, Jesus disse: eu sou o caminho. Artigo definido: eu sou a verdade. Eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. O próprio Jesus está dizendo ele ser a verdade. Peça ao Espírito Santo para te ensinar. São João 14:26, Jesus Cristo disse que ele ia ao Pai e iria rogar ao Pai que o Consolador, o Espírito Santo, que ele rogasse ao Pai quando ele viria. E ele já veio, em Atos do Apóstolo mostra esse derramamento do Espírito Santo. Ele teria uma missão. São João 14:26 diz que ele teria uma missão. Ele nos faria lembrar de tudo aquilo que eu vos tenho dito. Jesus Cristo disse isso. E vos ensinaria todas as demais coisas. Você tem consultado a palavra para tomar a sua decisão de fazer a sua publicação? Você tem dado prioridade para aquilo que a palavra do Senhor diz em Mateus 6:33? Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, para que eu e você venhamos alcançar o que nós precisamos, que é alimento, que é vestuário, ou porque os governantes estão lá para administrar os impostos que nós pagamos? Irmãos, a palavra do Senhor diz aqui, para nós orarmos antes de tudo, fazer de pregações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Versículo 2, pelos reis e por todos os que estão em eminência. Quantos estão em eminência? Vereadores, políticos da esfera municipal, deputados estaduais, federais, senadores, presidente da república, os seus ministros e tantos outros. É para nós orarmos por ele, para todos os que estão em eminência. Pedir a Deus misericórdia sobre a vida deles, que a mente deles venha a ser esclarecida, que eles venham entender a esperança da vocação que eles receberam da parte do Senhor, para que eles venham, como diz lá em Efésios, para que eles possam entender. Nós temos que orar e pedir a Deus como o apóstolo Paulo pedia e orava para o povo de Éfeso, para que Deus desse no entendimento deles um espírito de sabedoria e de revelação, para que eles pudessem entender qual é a esperança da vocação deles. Ou seja, o que o Senhor espera da vocação que eles estão lá exercendo perante a sociedade. Você tem orado por eles, pelos reis e por todos os que estão em eminência. Olha só por que a gente tem que fazer isso, povo. Meus irmãos, meus amigos, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda a piedade e honestidade. Olha só, meus queridos, eu vou repetir para você, pelos reis e por todos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda a piedade e honestidade.
Você, eu quero chamar a atenção de você que critica a Globo, falando ela de Globo lixo, que só semeia contenda, e eu concordo. Ela não existe mais dentro da minha casa. Mas eu quero que você passe a refletir um pouco. Será que o que você tem publicado, será que os pós e os contras que você tem colocado, não tem trazido o mesmo pavor que a Globo tem trazido para a população? Será que somente ela é apta para receber essa qualidade de lixo que nós, muitas vezes, a maioria, às vezes até cristãos, colocam? Será que nós também não estamos tomando uma posição? Irmãos, que nós possamos, amigos, possamos pedir que o sangue do Senhor Jesus Cristo nos purifique de todo o pecado. Que passamos a crer mais no Senhor. Porque orando assim, cumprindo a palavra, nós vamos ter uma vida quieta e sossegada, com toda piedade e honestidade. E o versículo 3 finaliza dizendo: porque isso é bom e agradável a Deus porque isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Irmãos, que nós possamos fazer aquilo que é agradável diante de Deus. Que a nossa atitude, eu fiz essa gravação desse vídeo, e eu espero que ela chegue, publique, passe isso para outras pessoas, compartilhe. Ela não tem um endereço específico. Eu quero com essa palavra alcançar o Brasil. Eu quero alcançar todas as classes sociais. Eu quero que chegue inclusive lá na política. Porque, irmão, sempre aquele que está em eminência, tem um que está em eminência mais do que ele. E que ele precisa tomar essa atitude também para que ele venha fazer aquilo que é para que o Deus, nosso Deus, reservou para que nós o façamos. Trabalhando em prol do povo, trabalhando em prol da sociedade, trabalhando em prol da paz, do amor que todo mundo prega. Mas só tem uma coisa a fazer para começar a querer conhecer essa verdade, a verdade vai vos libertar. Se você e eu continuarmos seletivos no quanto eu desejo, eu quero conhecer a Deus, a Jesus só até aqui, e não se aprofundar na palavra, você vai continuar praticando esses erros. Pois não sou eu que digo isso. A própria palavra diz, no capítulo, através do profeta lá em Oséias, livro do profeta Oséias, o profeta Oséias, ele traz uma mensagem a respeito disso, que explica o porquê que muita coisa acontece. Capítulo de número 6. Eu vou ler primeiro o capítulo de número 4 e o versículo de número 6. Próprio Deus, a verdade, conhecereis a verdade vos libertará. Conheça essa verdade, talvez você não conhecia. O meu povo, Oséias, capítulo 4, versículo 6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Quer que eu leia de novo? Vou ler de novo. O meu povo foi destruído. A parte A desse versículo só que eu estou citando. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. E o Senhor, irmãos, ele nos chama a atenção para que nós saiamos de uma posição de falta de conhecimento, nós corramos atrás desse conhecimento. Ele nos ensina a buscar esse conhecimento através da sua palavra. E conhecereis a verdade vos libertará, sim, mas tem que conhecer a palavra. Não tem como conhecer a verdade se não conhecer a palavra. E não sermos só conhecedores. Porque eu conheço muita gente que conhece e que está ouvindo esse vídeo e que está escutando, vendo essa imagem que estou passando aqui e não estão cumprindo. Mas não sou eu que estou mandando você cumprir. É a própria palavra que está dizendo. A própria palavra em Tiago, capítulo de número 4, no Novo Testamento, Tiago, capítulo de número 4, diz a palavra do Senhor: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Se eu não sujeitar a Deus, não resistir a esses ataques, essas notícias, e não ser divulgador dela, o inimigo das nossas almas não irá fugir de nós. E tanto a sociedade que conhece ou que não conhece o Senhor Jesus continuará sofrendo.
E aqueles que poderiam conhecer continuarão ignorantes. Porque até mesmo nós que julgamos conhecer, estamos perdendo o nosso tempo, tecendo comentários ou tomando posições inadequadas como um verdadeiro cristão. Em vez de nós orarmos, em vez de nós clamarmos, nós estamos indo para o outro lado. E o outro versículo que eu queria citar em Tiago, capítulo 2. Tiago, capítulo 2. Eu estou localizando aqui, ele diz assim, palavra do Senhor. Assim também, a fé, se não tiver obras, ela é morta em si mesma. Eu posso dizer que conheço a palavra, dizendo que tem fé. Mas se você não tiver uma atitude, se você não tiver uma posição, a fé, o conhecimento que você tem, não valerá de nada. Pois você não tem colocado em prática. Não tem desejado colocar em prática esta palavra. Sede, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes. Isso que eu citei agora está em Tiago 1:22. Outra palavra que confirma. Sede, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Eu quero finalizar por aqui. Pare de se enganar com os falsos discursos que você mesmo levanta, que você mesmo coloca. Vamos promover a paz, vamos promover a edificação, vamos orar pelo nosso país, vamos orar por aqueles que estão em iminência, para que Deus ilumine na mente deles, um espírito de revelação, de entendimento. Isso é que Deus espera de nós, nação brasileira. E Deus há de fazer o seu julgamento. Cabe a Ele a posição em que vai tomar frente às demais situações negativas em que o homem poderá tomar. Porque aquele que permitiu ele chegar lá, o que deu autoridade a eles, ele cuida deles. Pode usar a mim, pode usar a você? Sim, poderá usar a mim, poderá usar a você. Mas começará sempre através da oração, da intercessão, do pedido de misericórdia a Deus, para que eles se convertam dos seus maus caminhos. Tome uma posição e siga diante da vontade de Deus, porque a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E nós só vamos ter entendimento disso o dia que a gente mudar a nossa forma de pensar, como diz lá em Romanos capítulo 12. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Quando eu e você, que já o faz, fizer mais, e quem não faz começar a fazer, nós vamos entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa nação. Que Deus abençoe a nossa nação. Que Deus abençoe a humanidade. Que Deus esteja com todos nós, em nome de Jesus. Amém.